Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim com uma dica bem especial, uma dica fácil e bacana que vocês vão gostar de fazer na casa de vocês. Hoje eu reaproveitei essa gaveta que iria para o lixo, eu coloquei ganchos nela e coloquei umas divisórias, pois ela vai servir como porta-chave e porta-cartas. Se vocês gostam desse tipo de ideias de reaproveitamento, vem comigo! Então, pessoal, o primeiro passo que a gente vai fazer será lixar a gaveta. Vamos lixar aqui por dentro. Eu ainda não decidi se eu vou lixar o forro, mas provavelmente sim, porque como eu vou cobrir com tecido, vou fazer a colagem. Vamos ver se vai precisar, de repente eu faço um fundo branco nela, mas isso aí vocês vão poder observar no decorrer do vídeo. Então eu vou lá lixar a peça e já trago aqui para vocês darem uma olhada para ver como é que ficou. Agora eu voltei com a peça já lixada, como vocês podem observar. Aqui eu passei uma massa para madeira, porque a peça estava rachada, aqui também. Ó. Aí eu passei a massa para madeira, esperei secar, lixei, e ela fica uniforme. Daí, como vocês podem observar, eu lixei toda a peça. Lixei o fundo também. E agora a gente vai pintar o branco. Por que que eu escolhi o branco? Porque o branco ele vai ser o fundo para colar o tecido que eu escolhi. Eu escolhi esse tecido branco com bolinha preta. Aí nós vamos colar ele aqui e colar ele na tampa. Se o tecido fosse de uma estampa escura, um fundo escuro, não havia necessidade de fazer esse fundo branco. Mas como ele é claro, aí a necessidade. Então eu venho com a tinta e vou pintar toda essa peça. Depois de espalhar bem com o pincel, eu venho com o rolo, tiro o excesso de tinta e venho uniformizar essa tinta que eu havia passado. Daí eu vou esperar secar e vou observar se vai haver a necessidade de passar uma segunda demão de tinta. Ela não precisa ficar perfeita, porque como ela é só o fundo para o tecido, então provavelmente não vai haver necessidade, mas quando secar eu vou trazer e vou mostrar para vocês. Agora a gente pinta a gaveta. Eu optei pintar ela toda de branco, porque eu quero essas laterais e o fundo dela todo branco. E aqui também branco, porque é o fundo do tecido, como eu já havia explicado. Então você vai vir com o pincel primeiro, vai pintar toda a peça e depois vem com o rolo para poder igualar essa pintura. O rolo agora para igualar. A tinta que eu tô usando é a tinta PVA à base de água, mas vocês podem utilizar a tinta acrílica, a tinta esmalte, aí vai da preferência de cada um. Eu gosto de trabalhar com a PVA porque ela não tem um cheiro muito forte, ela é fácil de limpar depois. Vocês podem utilizar até a tinta epóxi também. A tinta epóxi eu
já vi alguns trabalhos feitos com ela, fica um resultado muito bom. Mas nós vamos trabalhar aqui hoje com ela. Mas aí fica a critério de cada um escolher a tinta da sua preferência. Lembrar de pintar sempre os cantinhos. Então, pessoal, acho que deu pra entender. Eu vou pintar toda a peça. Aí, assim que ela estiver seca, eu vou trazer pra vocês verem. E daí eu vou mostrar quantas demãos de tintas foram necessárias pra fazer esse trabalho para que ela ficasse branca. Agora eu voltei com as peças secas. Aqui onde é o fundo da gaveta, eu dei 2 demãos de tinta. Não precisa ter uma cobertura boa, porque é onde a gente vai colar o tecido, então é só para ter um fundo branco mesmo. Da mesma forma, eu fiz aqui, onde é a parte da frente da gaveta. E aqui, onde é a parte externa e interna, eu dei 3 demãos de tinta. Daí, se vocês preferirem uma tinta de melhor cobertura, aí vocês optam pela tinta esmalte, que eu acredito que ela tenha uma cobertura melhor. A tinta epóxi também ela tem uma cobertura melhor. E eu utilizei a tinta PVA e depois que ela secou eu observei que ela tem um fundo acetinado. Não sei se vocês vão poder enxergar. Ela tem um semibrilho, então eu não vou precisar invernizar essa peça. Se no caso vocês escolherem uma tinta PVA e depois vocês precisam invernizar, então vocês vão fazer o passo da pintura, aí depois vocês invernizam essa parte onde não vai a colagem de tecido, espera secar para partir para a colagem de tecido, porque se vocês deixarem para invernizar depois do tecido colado, aí não vai dar certo, porque pode acontecer de manchar o tecido. Então eu escolhi esse tecido de bolinha preta, vou colar, onde eu vou colar aqui, e a outra parte será aqui. Então, vamos colar o tecido com cola branca mesmo. Vocês vão passar o tecido, a cola, aliás, em toda a peça. Pode retirar o excesso com o rolo de pintura. Daí vocês vão colar o tecido. Veja mais ou menos a medida. Deixa eu tirar essa peça aqui para facilitar o trabalho. Aqui que tá sem cola. Então vocês vêm com o tecido. Uma dica, pessoal, vocês podem utilizar a espátula, se não me engano é esse nome, e vem tirando as bolhas que derem no tecido. Ou também vocês podem utilizar um cartão, pode ser espécie de cartão de crédito mesmo, que vocês não usem mais. E também vai alisando esse tecido para que não crie bolhas. Do meio para fora, vocês vão acertando todo o tecido.
Vocês vão sentir que o tecido já tá todo colado. O mesmo a gente vai fazer agora aqui na gaveta. Vamos passar a cola, tirar o excesso e colar o tecido. Aqui nessas laterais também eu vou colar. Agora eu vou colar o tecido como na outra peça. Primeiro a gente vai fazer essa parte, vamos acertar essa ponta com a lixa de unha para depois colar a outra. Nós vamos lixar aqui para depois vir colar esse tecido. Corta aqui com a tesoura. Vai ficar essa sobra aqui. Aí nós vamos unir esse tecido aqui. Primeiro vamos fazer as outras pontas. Vocês podem observar, pessoal, se ficou faltando um pouco de cola, coloca um pouquinho mais, se precisar. Cuidado com os excessos para não manchar o tecido e a gente traz esse tecido para cá, ó. Ele ficou essas duas pontas. Vem com o cartão novamente. E depois a gente vai fazer o mesmo acerto aqui. Só que nesse caso eu vou esperar a cola secar. Esse tem tinta, aqui já praticamente colou. Tinta não, cola. Puxo novamente. Sempre de dentro para fora. Ó, a peça fica dessa forma. E a outra ficou dessa forma. Eu vou aparar essas pontas depois que o tecido estiver seco. Antes, nós vamos usar a termolina. A termolina, pessoal, é um produto que ele impermeabiliza o tecido. Então é interessante a gente passar, até mesmo porque essa gaveta provavelmente ela vai ficar na cozinha da casa. Então nós vamos impermeabilizar esse tecido com a termolina. Se por acaso vocês quiserem a receita da termolina, tem como fazer ela caseira, mas tem vários vídeos e dicas já na internet ensinando, mas mesmo assim, se vocês tiverem interesse, eu faço um vídeo ensinando como é que faz a termolina. Então a gente permeabiliza esse tecido com um pincel mesmo.
termolina, ela vai ajudar a evitar que o tecido também desfie. Está passada a termolina. Agora eu vou deixar secar. O mesmo eu vou fazer na gaveta. Nas laterais, onde o tecido foi colado também. Agora eu vou deixar as duas peças secarem. Assim que elas estiverem secas, eu volto pra gente decorar e finalizar a peça.